E agora vamos passar para o nosso irmão Jaime Ney, o baiano, que vai falar sobre Francisco de Assis, quando o amor venceu na terra. Por favor, meu amigo, traga aí a sua verba e o seu conhecimento, meu querido. Muito obrigado, hein? Muito bom dia, meus caros irmãos da Estação da Luz, aos nossos digníssimos irmãos que nos antecederam, na pessoa de Heloísa, de Herculano Pires, filho do nosso amigo Alberto Magno, Wagner, e a nossa irmã Doris, que acabou de nos apresentar esta pérola mágica, que é a trajetória luminosa de Francisco de Assis, e aos nossos digníssimos irmãos que continuará nos apresentando esse trio de luzes que reencarnou na Terra em períodos diferentes: Maria de Nazaré, Francisco de Assis, Allan Kardec, três grandes coágulos de luzes que se embreou nesse mundo de litígio para nos apresentar a grande revolução para a humanidade, que é o amor. Quando o amor venceu na Terra, na personalidade enigmática daquele que seria o divisor de águas, Francisco tivera uma missão sublimada de ensinar vivendo e de viver ensinando. Essa certamente foi a ideia diretora deste grande missionário da luz, a missão sublimada de ensinar vivendo e de viver ensinando. Portanto, eu diria que João Batista, ele foi o precursor do Messias. Francisco de Assis e Martinho Lutero foram os precursores de Allan Kardec. Francisco e Martinho Lutero, eu diria que eles não seria efetuado sem a limpeza do ambiente para o plantio de novas ideias, na fecundação da liberdade de sentimentos que Francisco de Assis preparou o terreno para o advento do Consolador prometido. Naquela manhã do mês de março, da era Nissan, aquele jovem de aproximadamente entre 17 e 18 anos teve o encontro com a luz do mundo, a luz da vida, como vai dizer Amélia Rodrigues. Era João Evangelista e seu irmão Tiago, filhos de Salomé e Zebedeu. E Salomé e Zebedeu estavam extasiados pela a magia espiritual daquele jovem notável, Jesus de Nazaré, conforme narra Amélia Rodrigues em sua obra Primícias do Reino, que ele tinha aproximadamente 1,70 m de altura, cabelos cor de ambá encaracolado, e que transmutava energia, luz de pura amorosidade. E Salomé Zebedeu certamente foi envolvido pelo campo gravitacional do amor que exalava deste Cristo, narra Humberto de Campos, na sua obra magistral Boa Nova, que Salomé Zebedeu, de forma muito simples, na sua pura humildade e simplicidade de conhecimento, foi solicitar a Jesus que Jesus contratasse João Evangelista e Tiago para que participassem desta construção, desse novo reino que Jesus estava implantando na terra.
narra as histórias entre alguns dos evangelistas que naquela época Jesus iria dizer que todos estavam sendo convidados para participar deste grande banquete divino. E João, evangelista, o jovem, manifestou, meus amigos, vontade de acompanhá-lo. Para acompanhar as pegadas de Jesus, certamente teria que ser feito com muitas renúncias, e como de fato ocorreu entre todos os discípulos. Mas ele, dentre aquela grande egrégora de discípulos os 12, os 500 da Galileia, aquela egrégora feminina que acompanhou a construção das primeiras células máter do Evangelho do Cristo na Terra, seria João Evangelista, na resposta que Jesus, que de forma profética ou visão de futuro espiritual que o Cristo sempre teve diante da Terra, iria dizer ao jovem João Evangelista: importa que fiques até que eu volte. Importas, João, que você ficará até que um dia eu retornarei. Certamente esse retorno seria o advento do surgimento do Consolador prometido. E nós conhecemos a história narrado por uma infinita literatura mediúnica, dentre elas aquela obra magistral do espírito milanês, pela abençoada psicografia de João Nunes Maia, que narra a trajetória luminosa de Francisco de Assis. E nesse livro, como no livro Boa Nova, vamos ver que João Evangelista, ele seria exilado na ilha de Patmos, que hoje é a ilha de Chipre, e que naqueles últimos momentos da sua existência na Terra, ele foi exilado pelo governo de Roma, pelos Césares. E naquele período havia 2 centuriões, e ele teria que ser, de qualquer forma, a sua voz calada, como certamente todos os discípulos tentaram calar a voz do Cristo através dos seus discípulos. E João, durante a sua estadia, durante o seu exílio, a sua prisão naquela ilha, João Evangelista, já octogenário, acima dos 80 anos, foi o único que morreu de velhice. Ele certamente abriria a janela da alma, a janela da tua mente, através da inspiração mediúnica. Foi naquele fenômeno aonde ele é transportado aos altiplanos do mundo maior, e os espíritos que já tinham retornado à pátria espiritual na figura orientava João Evangelista a escrever as belas páginas da história da humanidade, que seria Apocalipse. As narrativas de João seria a bússola de orientação para o destino da humanidade. E naquele momento, João, durante seu período naquela ilha, ele é condenado a morrer como os outros. E naquele momento, é recebido ordem de Roma para que os 2 centuriões o colocasse dentro de um tacho de azeite fervente. Imaginemos a desencarnação dolorosa daquele homem que era um santo, aquele homem que certamente conviveu com Maria de Nazaré. Ele foi colocado no tacho, como de fato aconteceu,
Mas um fenômeno inusitado ocorreu. Ele não foi queimado. Ele saiu, ou melhor dizendo, ele foi protegido por um campo de luz. E ele não sofreu a morte trágica. E os dois centuriões, narra Miramês, através de João Nunes Maia, que os próprios centuriões ajoelharam-se diante daquele Espírito Santo, da santidade, da veneração do velho João Evangelista, e eles pediram que João trocasse de nome e fosse para uma região mais distante. E ao trocar de nome de João Evangelista, ele vai se chamar Pai Francisco, e vai viver os seus últimos momentos da sua existência na personalidade de João Evangelista, na cidade de Éfeso. E é lá na cidade de Éfeso que aquele ancião que conviveu, que seguiu os passos de Jesus, iria desenvolver mais do que nunca a sua faculdade mediúnica de cura. Ele, certamente, agora com o nome de Pai Francisco, ainda na atual existência de João Evangelista, ele vai curar inúmeros leprosos, vai ajudar uma multidão. João Evangelista foi o único, meus irmãos, vale um adendo nas nossas reflexões. João Evangelista, ele foi o único que estava ao lado de Maria de Nazaré quando Jesus, no Monte do Gólgota, lhe respondeu: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mulher. E João é que vai viver os últimos momentos com Maria. Essa relação espiritual entre Maria, entre os grandes apóstolos, continuaria até os nossos dias atuais, até o século XXI. Esta grande egrégora de espíritos tutelares, os grandes embaixadores do mundo maior, ainda continua iluminando as nossas almas, que ainda tenta permanecer no seu mundo de litígio, no mundo das suas sombras. E Francisco de Assis, na cidade de Efésios, realiza um dos maiores prodígios, que é a cura, a limpeza dos leprosos, e ele retorna ao mundo espiritual. A sua entrada nos mundos maiores é recebido pelo próprio Cristo, pelos grandes apóstolos que tinham antecedido na sua desencarnação, quando Jesus, o grande governador espiritual do orbe terrestre, prepara-lhe um novo tentame, uma nova missão. Ele teria uma missão muito especial no período obscuro da história da humanidade, onde a humanidade vivia mergulhado em um período de sombras com as insanidades dos papas da época. Foi planejado a João Evangelista a mergulhar na terra, aquele grande coágulo do Evangelho, aquela grande partícula de luz que conviveu com Jesus, que bebeu da fonte do Mestre Jesus, aquele que foi um jovem adolescente que seguia os passos de Jesus, agora estava tendo uma nova missão, uma nova jornada, reencarnar na cidade de Assis, no dia 26 de setembro do ano de 1182, há 800 anos atrás. Foi planejado
arquitetado a reencarnação de um dos espíritos mais iluminados, que desceria do mundo maior para mais uma vez se manifestar na Terra, para despertar as consciências ainda nubladas nas suas ignorâncias, como a igreja vivia naquela época, nas personalidades dos dois papas que Francisco de Assis teve o prazer de despertar na consciência desses papas. Quando narra Miramês que, quando foi planejado a reencarnação de Francisco de Assis daquela época, os mentores espirituais da Alemanha, da Inglaterra, de Portugal, da Grécia, como nós temos aqui no Brasil. Quem é o guia espiritual do Brasil? Quem é o mentor espiritual do Brasil? O anjo Ismael. Portanto, cada país tem um mentor espiritual, tem um guia espiritual. E esses guias espirituais, os diretores espirituais daquela época, da Alemanha, da Inglaterra, Portugal, Grécia e Roma, eles se reuniram para preparar a psicosfera da Itália de Assis para a reencarnação do grande apóstolo do Cristo, que continuaria na sua grande missão luminosa, que continuaria buscando vencer e apresentar a revolução para a humanidade, que é o amor, como vai dizer Anser Grun, um monge contemporâneo alemão. O Anser Grun, ao escrever um livro cujo título do livro chama-se O Amor como Revolução. Grandes mudanças na nossa jornada interna. Portanto, aqueles mentores espirituais se reuniram para estabelecer a reencarnação de João Evangelista, agora em uma nova personalidade, e que essa personalidade seria conhecida ou conhecido como Francisco de Assis. E Francisco de Assis, ainda no plano espiritual, conforme ocorre com todos nós. Muitos de nós, antes da reencarnação, temos um diálogo em desdobramento espiritual com aquele que vai ser o nosso futuro pai, os pais. E Francisco de Assis tem um encontro no mundo espiritual, em desdobramento, com Ana Bernardoni, a sua futura mãe, e Pedro Bernardoni, o seu futuro pai. Narra Miramês que, naquele momento, Pedro Bernardoni ainda exulta em aceitar aquele espírito que ele tinha a sensação de conhecer de algum lugar, quando lhe revelado que Pedro Bernardoni foi uma das figuras que viveu na época do tempo de João Evangelista, na ilha de Patmos, e que naquela encarnação de Pedro Bernardoni, ele foi um leproso e foi curado por João Evangelista. As nossas vidas estão certamente entrelaçadas, as nossas vidas estão ligadas espiritualmente ao nosso passado. Eu sempre comento que por trás da nossa história existe outra história que nós não conhecemos, que é a história espiritual de cada um de nós. E Pedro Bernardoni, junto com Maria, aceita prontamente para ser os pais biológicos de Francisco de Assis e Pedro Bernardoni,
com essa dívida de gratidão, porque em uma existência do passado, João Evangelista o curou da hanseníase, do bacilo da hanseníase, que é a lepra. E aí estava estabelecido, meus queridos amigos, a nova família consanguínea do espírito de João Evangelista, que mergulhava na terra através da reencarnação no ano de 1182. E durante a sua estadia, que aqui ele esteve, Francisco de Assis iria quebrar paradigmas. E o primeiro paradigma que ele iria quebrar era a postura autoritária do pai. Eu considero, pessoalmente, há vários filmes sobre Francisco de Assis, mas eu prefiro o filme de Franco Zeffirelli. Franco Zeffirelli narra, através da sua película, a história de Francisco de Assis, o Provelo de Assis. Aquele jovem que tinha os seus conflitos. Houve um período na vida de Francisco de Assis que ele vivia as suas vidas vazias, as suas incertezas. Não seria diferente Francisco de Assis com todos nós. A sua crise de identidade. Havia algo que lhe faltava, como nos falta. Sempre estamos em busca de algo que está nos faltando e não sabemos o que é. Mas o Cristo já tinha nos apresentado o que de fato nos falta. É o Evangelho, a boa nova, como o alimento da alma. O Evangelho, o alimento que sacia a nossa sede de espírito. E aquele jovem Francisco vai à guerra, mas graças a Deus ele não pega em armas, é preso. E durante o seu exílio na prisão, Francisco de Assis ele faz uma catarse que Jung e Freud vai dizer que é o momento, e que a própria Teresa d'Ávila também vai dizer em uma das suas obras, Castelo Interior, é o momento que você mergulha no seu mundo íntimo e tenta descobrir as suas próprias cavernas internas. Mas no caso de Francisco de Assis, era a eclusão das reminiscências do tempo que ele viveu com Jesus. Ele estava vivendo um conflito que, em determinado momento, seria superado quando ele quebra os seus grilhões presos à terra, ao mundo de César, ao mundo material, quando ele diz ao seu pai, Pedro Bernardone, que ele não mais continuaria seguindo a proposta do seu pai de que ele se tornasse um grande comerciante, uma grande figura. E naquele momento, Francisco de Assis rompe definitivamente a sua ligação com os bens do mundo da terra. E aí, tanto Miramês, neste livro, Francisco de Assis, como o filme de Franco Zeffirelli, essa obra notável de Francisco de Clara de Assis, que mais tarde eles iriam se conhecer e criariam laços de afetividades, laços espirituais, quando Francisco deixa tudo. E a sua proposta de desprendimento das coisas do mundo da matéria envolve a nobreza da cidade de Assis. E os seus amigos, colegas de taberna, começam a prestar mais atenção no comportamento de Francisco. E Francisco começa a mudar a sua linguagem, a sua dialética, e começa a ser inspirado a ativar na sua
inconsciência indelével o tempo em que ele era João Evangelista. Era agora ali a sua subpersonalidade de João Evangelista que vinha à tona na personalidade atual de Francisco de Assis. E ele começa a semear a semente de vida eterna na mente e no coração da Roma, da Europa, do Inocêncio III, para que eles despertem para a recuperação do verdadeiro ensinamento do Mestre Jesus, para que eles recuperem o verdadeiro trabalho que era ensinado e praticado na casa do caminho, construído pelos primeiros discípulos. Naquele momento em diante, Francisco de Assis começa a criar a sua comunidade pelo simples fato de que ele é este ser de luz e é atraído a uma atração e dentre uma afinidade de jovens rapazes que mudaria definitivamente a sua vida. Eu contaria duas figuras magistral e que essas duas figuras ainda continuam no campo gravitacional de Francisco de Assis: Frei Leão e Clara de Assis. É Frei Leão que vai ter conhecimento de quem foi realmente Francisco de Assis. Frei Leão vai receber um relato de Francisco, quando Francisco lhe diz: Frei Leão, eu gostaria que você registrasse que um dos meus sonhos que eu tive em desdobramento, eu tive uma percepção nítida e clara que eu fui a reencarnação de João Evangelista. E Frei Leão, daquele dia em diante, começaria a perceber a grande faculdade mediúnica que era o nosso querido Francisco de Assis, conforme, de forma brilhante, foi apresentada pela nossa irmã Doris, que nos antecedeu. Francisco de Assis, além de ser médio de cura, médio de levitação, em uma das suas palestras públicas, pregando o evangelho, tentaram denigrir a sua imagem, derrubando-lhe de um tablado, cortaram o tablado, deixaram o tablado desorganizado, e quando Francisco subiu, eles puxaram uma corda para que o tablado viesse abaixo, para prejudicar Francisco. E um dos primeiros fenômenos ocorreu, que Francisco de Assis permaneceu levitando e pregando. Aquilo assombrou as pessoas. Por aonde o jovem Francisco passava, ele deixava as suas pegadas de amor no coração das pessoas. Francisco de Assis, eu considero o primeiro ecologista da história da humanidade. Ele entrava no campo gravitacional, ele penetrava no sentimento de amorosidade que devemos ter com todos os nossos irmãos em humanidade. Quando falamos irmãos em humanidade, subentendemos também os nossos irmãos inferiores, o irmão lobo, o irmão peixe, o irmão gato, o irmão leão, a irmã lua, o irmão sol. Porque Francisco, ele era totalmente integrado à natureza, conforme André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, não é? No primeiro capítulo, André Luiz vai falar sobre os co-criadores em plano maior e os co-criadores em plano menor. E ele vai dizer que, na medida que o espírito vai evoluindo, se tornando espíritos perfeitos, a interação,
a consciência espiritual do amor desses espíritos para a humanidade é por inteira. E Francisco de Assis amava a humanidade de forma integral e não parcial. Amai-vos uns aos outros era uma palavra recorrente de Francisco de Assis nas suas relações com todos aqueles que se aproximavam dele. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando Clara de Assis chega na vida de Francisco, os outros freis não querem aceitar a presença feminina entre os homens. E Francisco de Assis começa a ter uma percepção, meus amigos da Estação da Luz. Francisco, ao bater o olhar naquela jovem moça, Clara de Assis, é como se dissesse assim: eu acho que eu conheço você de algum lugar. São as lembranças de vidas passadas. É evidente que João Evangelista conviveu com Joana de Cusa, porque Joana de Cusa, Madalena e outras conviveram com os discípulos. Eles se conheceram. João Evangelista foi contemporâneo de Joana de Cusa. Aquela Joana de Cusa, narrado no livro Boa Nova, por Humberto de Campos, que morreria queimado na fogueira e que seu filho iria dizer: abjura, mãe, abjura, não vês que nós fomos vencidos? E Joana de Cusa iria dizer: ser fiel, meu filho, como o nosso Cristo foi fiel até o momento. É claro que João Evangelista conheceu, dentro da nossa dedução lógica, se ele conviveu com Maria. Maria, às vezes, orientava Joana de Cusa, a intendente de Cusa, e que, quando Francisco volta à Idade Média, num planejamento reencarnatório em massa de grandes apóstolos, de grandes embaixadores que conviveram com Jesus, estava agora reencarnando na Idade Média, e Joana de Cusa seria uma dessas figuras agora na personalidade de Clara de Assis. E Francisco tem um amor incondicional, um amor holístico. Este amor holístico que Pierre Vaio falava quando ele vinha aqui em Salvador. Portanto, meus queridos irmãos, Francisco de Assis, essa luz que iluminou a humanidade e que ainda continua iluminando a humanidade e permanecerá conosco por ainda sucessivas reencarnações, como muito bem colocou a nossa irmã Doris. E naquele momento, quando Francisco solicita que corte o cabelo de Clara de Assis, e que Clara iria seguir as pegadas de Francisco, cada palavra de Francisco era uma proposta de mudanças, mas Francisco, que estava deixando as suas pegadas de amor para com todos, iria dizer: continuaremos nessa nossa jornada pelos caminhos da vida. Francisco, quando esteve com o Papa Inocêncio, ele ficou embevecido pelo espírito de humildade, de desprendimento, a pobreza extrema diante daquela riqueza, daquela opulência. Eu não me lembro qual foi o livro, se foi Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se alguém souber, me dê uma dica. Mas, se eu não me engano, Humberto de Campos fez algum comentário no livro Brasil, Coração do Mundo, ou foi em outra época, em outro livro,
que em um futuro próximo quem assumiria o Vaticano seria um franciscano. E muito tempo depois, o Papa Francisco, aquele franciscano, que era da mesma ordem de Francisco de Assis, assume o Vaticano, e o Papa Francisco tem postura contrária a todos os outros papas que lhe antecederam. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque Francisco de Assis, ao deixar a terra, retorna à pátria espiritual e vai continuar fazendo parte do grande projeto do Consolador prometido. Este Consolador prometido que Jesus iria afirmar: hei de vos enviar um Consolador prometido. E que durante a estadia deste Consolador prometido, as minhas grandes ovelhas, que somos todos nós, os grandes missionários, continuará aqui na terra, como no mundo espiritual, dando continuidade para a edificação da construção do reino do Evangelho do Cristo na terra, nas nossas mentes, nos nossos corações. E exatamente no dia 3 de outubro de 1804, reencarna Allan Kardec, 578 anos depois do falecimento de Francisco de Assis, reencarna aquele que seria o codificador da doutrina dos espíritos. E quem estava fazendo parte da equipe do Espírito da Verdade, Francisco de Assis. Joana de Ângeles, Clara de Assis, Joana de Cusa. Eles iriam dar a contribuição nesta pleide de espíritos que iriam ditar o novo código de ética moral, como muito bem colocou, lembrando o nosso querido Herculano Pires, no livro que eu considero um dos maiores best-sellers de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. Portanto, meus queridos irmãos, eles sendo Kardec, Francisco de Assis, Maria de Nazaré, esses seres iluminados que ainda permanecem orientando-nos ao autoconhecimento, era uma manhã do dia 13 de janeiro de 2012, em Dubai. Eles Miranda lhe aparece e diz a Divaldo: Divaldo, mesmo aqui em Dubai, precisamos trabalhar. E o médium Divaldo Apostos se colocou à disposição, a sua mediunidade de psicografia estava à disposição do Filomeno de Miranda. E lá na cidade de Dubai, no ano de 2012, Divaldo perguntou a Filomeno qual vai ser o trabalho. E Filomeno iria dizer: vamos introduzir os primeiros capítulos do livro Amanhecer de uma Nova Era. E nesse livro, Amanhecer de uma Nova Era, Divaldo, vamos ter o último capítulo, Labores Finais e Despedidas. E o nosso irmão, um dos grandes mentores espirituais da Terra, das obras sociais que você fundou, sob a égide de Joana de Ângeles, que é Clara de Assis, sob a égide de Francisco de Assis, que ainda permanece conosco. Nós vamos encerrar, Divaldo, o último capítulo do livro Amanhecer de uma Nova Era, com a mensagem de Francisco de Assis para os nossos dias atuais.
Meus queridos amigos, quando o amor venceu na terra e continua vencendo. Francisco de Assis está mais presente do que nunca em nossas vidas. E eu encerro, nas nossas considerações, a mensagem como reflexão para todos nós, do último capítulo, Amanhecer de uma Nova Era, quando Filomeno narra a mensagem de Francisco de Assis. Um belíssimo jato de luz caiu sobre a plataforma de destaque. E vimos tomar corpo o santo de Assis, assessorado por 2 dos seus companheiros das primeiras horas. A simplicidade e a emanação da paz do pobrezinho de Assis arrebatavam-nos os sentimentos, enquanto a ternura e unção dos seus acompanhantes penetrava-nos de maneira especial. Vai narrando Filomeno de Miranda, ao lado de José Pititiga e de outros espíritos, em um grande conclave, onde o espírito de Francisco de Assis se materializa em um foco de luz no mundo espiritual para dar uma comunicação aos companheiros deste novo amanhecer, da nova era. Essa mensagem foi em 2012, porque eles certamente já sabiam o que ocorreria com a humanidade com o advento da grande pandemia do século XXI. E aí ele vai narrando a sua experiência, Filomeno de Miranda. Saindo do foco luminoso, ele sorriu para a plateia, comovida, e com voz indescritível, que mais parecia um canto de amor, exorou. Belíssima mensagem, a narrativa de Filomeno. Ele saiu de um foco de luz, se materializou desse foco de luz e abriu o seu verbo franciscano e deixou uma mensagem como recado para o futuro da humanidade. E ele diz: Divino pastor das almas terrestres, vinde por misericórdia e compaixão ao abismo onde nos encontramos, a fim de retirar-nos das escarpas que nos asseguramos antes da queda total. Transformai a vossa cruz de amor em ponte que nos alcance do tremedal ao planalto salvador, facultando-nos a libertação. Distendei a vossa coroa de espinho, transformados em elos fortes de corrente de segurança, para que unam a vossa sublime existência. Alegrai vossos olhar sobre a terra em transição dolorosa, de modo a diminuir as dores que se generalizam e a todos alcançam, convidando aqueles que choram à reflexão em torno do excelso bem, neles inspirando o anelo pela paz e pela ventura que logo mais tomarão conta do planeta. Amparai os convidados de outra dimensão, que ora se corporificam para o trabalho da experiência iluminadora do mundo, de modo que consigam esculpir nas paisagens ainda sombrias do orbe as indefiníveis claridades da esperança, da fraternidade plena. Tomai dos nossos mais nobres pensamentos e entristecei a grinalda de sabedoria que nos deve exortar à fronte, auxiliando-nos em todas as decisões imortalistas da imortalidade da alma. Santo que sois, conferi-nos a vossa bênção de carinho
a fim de que o nosso roteiro de uses transforme-se em senda de sublimação, que o nosso roteiro de espinhos se torne um roteiro de sublimação. E perdoai-nos a pequenez e a pobreza que ainda nos encontramos, sem possuirmos nada para oferecer, exceto o próprio ser a serviço do nome do vosso nome. Despedi-nos, Senhor, da madrugada, da ressurreição, de maneira que vencemos a morte, a dor e o medo de servir-vos para todo e sempre. Assim seja. Francisco de Assis, 2012, na cidade de Dubai. Portanto, meus queridos irmãos, quando o amor venceu na grandes diretrizes para o mundo em que nós nos encontramos, sejamos envolvidos neste domingo ensolarado, pelo menos aqui na Bahia, o sol está brilhando, esse mesmo sol que brilha em terras brasileiras e que brilha na França, no mundo inteiro, foi o mesmo sol que contemplou a face augusta de Maria de Nazaré, de Allan Kardec e de Francisco de Assis. A irmã Lua e o irmão Sol, que foram testemunha do Cristo e dos grandes embaixadores que estiveram conosco, também sejam testemunha do esforço luminoso que todos nós estamos fazendo neste momento estelar em divulgar esses grandes embaixadores, Allan Kardec, Maria de Nazaré e Francisco de Jesus. Francisco de Assis. Gratidão, muita paz. Se Tavares não entrar, eu vou cantar. E se Tavares não entrar, eu ia cantar. Quanta luz neste ambiente. Eu vou entrar agora, meu amigo, mas eu estava embabascado com tamanha dissertação que você fez sobre Francisco de Assis, e eu fiquei aqui maravilhado, né? Principalmente nesse final que você chama a Filomena, aí você evoca a Filomena do Divaldo e chega a Filomena... Minha amiga Filomena, deixa eu dar um alô para a Filomena. Tavares, deixa eu ter o prazer de falar com Filomena rápido e Ana Queiroz. Eu tive o prazer de assistir uma apresentação de Filomena e de sua filha. Adorei, viu? Amei, e já convidei ela para o programa Divina Presença, dia 18, e vou convidar a filha para outro programa aqui para a Bahia. Gratidão a vocês. Maravilha. James, muito obrigada. Muito obrigada, não só pela brilhante apresentação a que acabámos de assistir, mas também por todo esse carinho e toda essa generosidade para connosco. Isso é característico daqueles espíritos que já têm no coração essa ternura imensa que Francisco de Assis, Maria e Allan Kardec nos trouxeram. Muito obrigada. Olá, Tavares. Mais uma vez, já nos cumprimentámos no início do dia, um novo cumprimento. James, lá estaremos, dia 18, não é? Lá estaremos. Maravilha. Muito Filomena, Ana, um bom dia para você, menina. Tudo bem? Como é que está você? Boa tarde a todos, Tavares. James, muito obrigada por todo o carinho. Sintam um abraço com muita gratidão e carinho aqui que atravessa o Atlântico. Maravilha. E olha, não só o James atravessa o Atlântico, mas também vai para os Estados Unidos, porque a Jussara, olha aí, falou, disse muito obrigado, mandou mensagens para o nosso irmão James, que tem uma certa penetração na terra do Tio Sam, muito maravilhosa. Foi lá que nós recebemos, né, a incumbência de convidá-lo para fazer parte aqui da nossa
equipe da Web Rádio. Um abraço, Jussara. Jussara é uma querida irmã maravilhosa, uma alma generosa que está lá na terra de Tio Sam. E é o nosso amigo Luiz Góes, lá de Las Vegas. Las Vegas. E Dona Vera, a gente não pode falar de Luiz Vera, sem falar de Dona Vera, né? No que vem eu estou indo para lá, viu, Jussara? Estou indo lá para Nova Orleans. Maravilha. Meu amigo, gente, muito obrigado pela sua honrosa Gratidão. participação. Valeu, valeu, meu amigo.